Vamos orar todos juntos. Senhor Deus que nos ama, Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que está no reino dos céus. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, perdidos no meio do pecado. Nós, com nossas obras malignas, nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Mas agradecemos pelo seu grande amor, tão precioso que o Senhor permitiu Jesus Cristo para vir, morrer por todos os nossos pecados. E através daquele sangue precioso derramado, nossos pecados foram lavados e sem nenhum preço a ser pago por nós, nós fomos salvos. E assim fomos considerados como seus filhos. E assim conseguimos a esperança gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Agradecemos por toda essa graça. Agora o restante das nossas vidas, o tempo que estivermos vivendo neste mundo, que o Senhor Deus não nos abandone, mas que o Senhor sempre possa estar junto conosco. Que o Senhor Deus possa estar cuidando de todas as nossas fraquezas. Que o Senhor Deus possa nos conduzir para a sua graça. Desse tempo agora também, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor. Para a graça do Senhor, para louvar ao Senhor, para aprender a sua palavra. Dentro desse rebanho santo, estando em comunhão, Senhor. Esse tempo agora também, o Senhor está junto conosco com o Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor. Que cada um de nós, que o Senhor Deus possa estar nos sustentando através da sua palavra. Que através da palavra da verdade o Senhor Deus possa estar nos sustentando de forma mais santa. Que nós todos possamos distinguir a sua vontade, que possamos viver conforme a sua palavra, que possamos ter a mesma coragem. Nossos irmãos e irmãs, não importa onde eles estejam, que o Senhor Deus permita a sua graça necessária. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde. Aqueles que estiverem no meio da tentação, que o Senhor possa permitir a sua graça, a sua palavra para o coração deles. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, que estão por todo o país, nesse último tempo, essa missão permitida pelo Senhor, que nós todos possamos estar efetuando muito bem através da palavra, sustentados pela sua palavra, através da mão de poder, para que nesse último tempo possa acontecer o grande trabalho do Senhor para que muitos espíritos possam ser salvos. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho, qual ação, qual lugar que devemos ir. Que o Senhor possa nos ensinar através da sua palavra. Que nesse momento também, a palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, que o Senhor Deus possa nos ensinar e possa nos mostrar qual é o trabalho que nós devemos fazer. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar uma palavra na Bíblia. Mateus, capítulo 6. Palavra de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34. Vamos ler todos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, eu fui para o retiro de inverno de Tóquio e também se reuniram todos os professores, evangelistas no Japão e nós também tivemos uma oficina. Então, o Japão, eu penso que é um país que desenvolveu bastante a cultura e a economia. Então, não é um país que somente vive bem, mas também é um país muito difícil de evangelizar, porque eles não acreditam em Deus e eles querem servir a qualquer coisa. Então, eles criam coisas estranhas para seguir. Então, tem muitas pessoas que oram para ídolos e coisas afins. Então, todas as coisas que eles pensam, que eles buscam, Kami-sama, sobre esse Senhor Deus que também nós estamos servindo é Kami-sama. Então, tem muitas pessoas que acham que Kami-sama é aquele Kami-sama que eles conhecem. Então, é por isso que para pregar no Japão, na frente de Kami-sama, coloca a palavra Shin, que é uma forma de elevar ao Senhor Deus, de colocar na frente como Criador, Deus Criador. Eu penso que realmente é muito importante colocar isso. É um país muito difícil de evangelizar, por fim. Nós tentamos na dificuldade, mas mesmo assim, muitas pessoas receberam a salvação, as pessoas coreanas e também os japoneses. Então, antes não tínhamos muitos japoneses, mas agora já temos metade e metade. Temos um número bem grande de irmãos japoneses. Por isso, nós temos as nossas 12 igrejas, também os dois pastores que estão lá, os dois missionários, eles estão pregando esforçadamente. Então, cada momento mais, está aumentando o número de pessoas que recebem a salvação. Então, nós podemos dizer que eles estão ganhando mais elasticidade, porque cada momento mais o evangelho está sendo pregado fortemente. Então, eu tenho um coração de agradecer por esse trabalho. A população do Japão é o dobro é mais do dobro do que o da Coreia, porque é por volta de mais ou menos 127 milhões de pessoas. É um país muito grande. É um país tão próximo de nós. Então, acredito que nós temos o dever de pregar o evangelho. Então, iniciou desde Jerusalém. Nós precisamos ser testemunhas do Senhor até os confins da terra. Então, no fim do leste, nós temos a Coreia. E nós também temos o Japão, que também é o canto do Oriente. Então, nesse último tempo, acredito que é o tempo que o Senhor Deus permitiu para fazermos o seu trabalho. Então, nós estamos fazendo todo o nosso máximo para pregarmos o Evangelho para o Japão. Então, pelo mundo todo, nós temos muitas igrejas, nós temos muitos pastores, nós temos muitos pastores também nativos daquela nação. Então, cada momento mais, vai aumentando o número de países, o número de igrejas, o número de missionários que estão sendo enviados. Cada momento aumentando mais o número de missionários também aqui no nosso país. Eu acredito que realmente é um grande trabalho que o Senhor Deus está fazendo, é algo certeiro.
Então, para toda a evangelização mundial, nossos irmãos e irmãs, missionários que estão nas dificuldades, nos lugares difíceis para pregar o evangelho, nos lugares que economicamente são ruins, realmente tem várias dificuldades. Também por várias questões políticas, por várias questões religiosas, todas as igrejas realmente que são perseguidas. Então, sempre pregar o evangelho no meio do perigo é algo lógico. Mas realmente, se nós não tivermos a ajuda do Senhor Deus, jamais conseguiremos pregar. Então, eu acredito que nós precisamos todos orar. O apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso, então, em Efésios, em Colossenses, ele disse que ele pediu a oração para os irmãos, para que possa dar a palavra a eles, para que ele possa espalhar fortemente a palavra do Senhor Deus. Então, realmente, ele pediu para que orassem para ele pregar o evangelho de maneira tal. Então, pregar o evangelho não é perca de tempo, não é uma coisa que fazemos em certos momentos ou não. Tudo isso é um grande trabalho para diante do Senhor Deus. Então, quanto mais pessoas nós tivermos orando pelo evangelho, mais fortemente o evangelho será pregado, eu acredito. E também, realmente, lá na frente, para pregar o evangelho, são como soldados que estão na fronteira, guerreando, lutando contra o poder do diabo. Então, nós temos muitos missionários fazendo esse trabalho. Nós estamos vivendo aqui em paz. Se nós nem orarmos, ao ver do Senhor Deus não está nada correto. Então, nós precisamos orar e não somente orar. Eu não posso ser como um missionário e sair lá para fora, mas eu posso realmente enviar missionários. Então, assim, nós precisamos ser participantes de forma mais forte no Evangelho. Agora, no domingo pela manhã, nós estamos aprendendo sobre a identidade e a vivência de um cristão. Então, parece que eu estou pregando a mesma palavra de forma repetida, mas já que é uma palavra muito importante. Então, um animal que não rumina, ele é realmente impuro. Então, os animais que não tiverem os seus cascos, os seus dedos realmente com espaços, ele também é imundo. Da mesma maneira, realmente um boi, que ele é um animal puro diante do Senhor Deus, que ele pode comer, ele come toda aquela grama e ele rumina e come de novo, mastiga, mastiga, mastiga e tem muita força para trabalhar. Então, ruminar quer dizer que ele está ruminando a alimentação que ele está colocando para dentro, para que ele possa absorver o máximo de energia possível. Então, comendo toda aquela comida que ele está ruminando, nós pensamos que é uma coisa ruim, é meio feia de se ver, grotesca, mas é uma grande força para o animal. Então, mas se nós, enquanto estivermos vivendo de tal maneira e nós fomos esquecidos diante do Senhor Deus, nós precisamos realmente mais uma vez lembrar de que nós precisamos ser como esses animais ruminantes. Nós, diante do nosso pensamento e da nossa vivência, realmente tudo isso está conectado ou não, nós precisamos verificar. Então, como realmente os animais ruminantes, a palavra, realmente, mesmo que seja igual, continuamente precisamos ouvir, precisamos ler, ouvir, precisamos guardar em nossos corações. Então, se você ler e ouvir continuamente, isso naturalmente você consegue meditar, consegue decorar a palavra. Então, quando eu olho pelo domingo, realmente muitas pessoas, de forma humilde, elas estavam de cabeça baixa, humildes, fazendo a memorização da palavra, mas eu percebi que todas elas estavam colando. Mas agora, tem muitas pessoas que levantam a sua cabeça e memorizam junto conosco. A memorização da palavra é algo muito importante. Então, com a palavra de Cristo esteja realmente abundante em vós. Então, nós precisamos ouvir, ler, aprender. Então, assim, nós precisamos decorar essas palavras. Por isso que em Salmo 119, realmente, se eu não pecar contra o Senhor, eu mantive a palavra do Senhor em meu coração. Então, da mesma maneira, realmente, quando nós colocamos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, realmente o Espírito Santo, através de Sua palavra, em cada momento, Ele nos faz lembrar da palavra do Senhor. Através daquela palavra,
que seja as tentações, seja as dificuldades dos nossos corações, nós possamos vencer. Por isso, que o Senhor Deus ele diz para nós termos o mesmo coração que Cristo. Então, porque realmente essa palavra do Senhor Deus, realmente é o Espírito Santo, informa em nossos corações. E ele é um guerreiro poderoso, um general, mas se não tiver armas, como é que ele pode lutar? Realmente, se ele não tiver a palavra, como ele pode trabalhar? Mesmo que ele tenha um carro muito bom, se não tiver aquela estrada, aquele carro não tem como percorrer. Então, mesmo aquele trem que seja tão rápido, se não tiver aqueles trilhos, ele não tem como percorrer. Então, o Espírito Santo, sem a palavra, ele não consegue trabalhar. Por isso que nós aprendemos a palavra, nós lemos, nós estamos cada momento decorando, para que através dessa palavra o Senhor ele possa trabalhar por nós. Então, o Senhor Deus ele nos permite a força para todas as coisas. Realmente, se nós não aprendemos, se nós não lermos, se deixarmos essa palavra tão longe de nós, então essa pessoa, ela não consegue experimentar do poder do Senhor Deus. Então não tem como viver de forma correta no Evangelho do Senhor Deus. Então, mas tem pessoas que mesmo ouvindo a palavra do Senhor Deus, eles nem mexem o dedo. Tá? Aquelas pessoas que não recebem a salvação, sabem? Então, por causa da teimosia deles. Mas o Senhor Deus, ele disse o quê? Para nós temos o quê? Paciência. Realmente nós precisamos estar buscando. Por causa que realmente, se nós tivermos o nosso coração de não crer no Senhor Deus, se nós tivermos a nossa teimosia, então realmente nós não podemos estar próximos da palavra do Senhor Deus. É por isso que nós, ao recebermos a salvação, realmente existem coisas que nós precisamos compreender, que nós precisamos guardar essas palavras dentro do nosso coração. Então, tudo isso realmente precisa estar dentro do nosso coração. Mas se nós não agirmos, não fazermos a vontade do Senhor Deus, o Espírito Santo não tem como trabalhar da mesma maneira. Por isso, então nós não sabemos realmente quanto é o déficit de toda essa palavra, essa vivência nós como cristãos. Então, realmente, se nós obedecemos a palavra do Senhor, nós não seremos pessoas que esquecemos a palavra, mas sim que nós possamos aprender e possamos agir. Então, quer dizer que nós realmente seremos bem-aventurados diante do Senhor Deus. Então, se nós soubermos a palavra do Senhor Deus e o fizermos, realmente nós receberemos o galadão do Senhor. Então, realmente, na Bíblia também, o Senhor Jesus. Realmente, toda a graça do Senhor, realmente, no reino dos céus está totalmente preparada, uma graça maior ainda. Então, mas uma pessoa que ao receber a salvação, ele não obedece ao Senhor. Tá? Até a vida de fé dele não tem como ser efetuada de forma correta. E também a carne também, ele está vivendo pela sua própria força. Ele não consegue viver pela ajuda do Senhor Deus. Então isso é algo realmente muito ruim, não é? E também se olharmos no João capítulo 1, versículo 1, ele fala: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Então era bom ele falar que no princípio havia Deus, mas por que ele disse que era o Verbo? Por que ele disse uma palavra tão difícil? Uma forma tão difícil de compreendermos. E por que ele disse que esta palavra era Deus? Parece que não é, está certo, não é? Parece que não está certo. Mas por que que chama o Senhor Deus de palavra, de verbo? Porque o Senhor Deus, quando se manifesta ao homem, se manifesta como palavra. Nós não podemos ver a Deus. É por isso que não houve ninguém que houvesse visto a Deus. Então, realmente, verdadeiramente não houve ninguém que viu a Deus. Então, mas realmente podemos ouvir a palavra de Deus. Realmente o Senhor Deus, ele fala as suas palavras para nós. Então, no Antigo Testamento também. Realmente nós temos vários profetas, vários servos do Senhor Deus da fé que eles ouviram a voz, a palavra do Senhor Deus. Então não tem como ver a Deus, mas eles ouviram a palavra do Senhor Deus e eles obedeceram. Então, nós também agora não podemos ver ao Senhor Deus, mas nós podemos ouvir a sua palavra. Então, através dos apóstolos, através dos profetas, a palavra está escrita aqui na Bíblia, que é a vontade do Senhor Deus. Então, uma pessoa foi para alguém e perguntou: "Ai, como era o seu pai que faleceu?" Então, ele vai, tira uma foto do seu bolso e mostra: "Meu pai é assim. Assim era o meu pai. Este é o meu pai. Meu pai se parecia assim." Então, os amigos podem ver e falar: "Nossa, seu pai é uma pessoa muito bonita. Nossa, é uma pessoa muito inteligente. Parece uma pessoa muito boa." Então, as pessoas falam assim. "Não, mas e o Senhor Deus? Ele se parece assim." Então, esta palavra é Deus. Por isso que quando nós olhamos a Bíblia, nós podemos ver quem é Deus, qual o trabalho do Senhor Deus, quão grande é o amor de Deus.
Qual é a verdade de Deus? Qual é a graça que o Senhor Deus ele quer nos permitir? Qual é a vontade graciosa que agrada ao Senhor Deus? Qual é a promessa de Deus? Então nós podemos saber conhecendo a Deus. Mas então, em João capítulo 1, versículo 14, realmente a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Então quer dizer que isso é o quê? A glória do Filho do Pai, que ele se tornou a luz dos homens. Então quer dizer que realmente esse Senhor que veio como graça é o Senhor Jesus, não é? Então quer dizer que esse Senhor que está cheio de graça e de verdade é o mesmo que o Senhor Deus. E se olharmos na Bíblia, realmente aparece como o mesmo nível, como o mesmo patamar que Deus. Porque é o Senhor Deus, o Filho, que é o Senhor Jesus, e Espírito Santo. Então, com o nosso conhecimento físico, nós não podemos compreender isso de forma ampla. Então, mas quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós podemos lembrar o quê? Que todos eles são um só. Então, qual o momento que seja, todos eles realmente são pessoas que vivem conforme a palavra do Senhor Deus. Não houve nenhuma pessoa que vivesse e tivesse visto a Deus. Mas o Senhor, ele disse o quê? Realmente, quem viu a mim, viu ao Pai. Quer dizer, quem viu o Senhor Jesus pôde ver ao Senhor Deus. Então, como é que vocês pedem para mostrar a Deus se vocês estão me vendo? E então, quer dizer que realmente a palavra do Senhor Deus, ele realmente não veio simplesmente para nos dar uma palavra e deixar, mas ele colocou a sua palavra como promessa neste mundo. E ele também manifestou a sua glória. Quer dizer que através da vivência de Cristo manifestou qual é a vontade do Senhor Deus Pai. É por isso que nós todos realmente somos uma pessoa que realmente foi confirmada, foi feita a palavra do Senhor Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo veio para dentro de nós porque nos faz compreender a palavra e ele permanece dentro de nós. Então esta palavra, ele cada momento mais ele vai mudando a nossa vida. Assim como a palavra se tornou a nossa carne. E ele realmente se manifestou para a nossa vivência, para o nosso corpo. Realmente tudo isso precisa acontecer para a nossa carne. Então não é somente pelas palavras, mas sim realmente pela vivência de verdade. E então como o Senhor ele disse em João, realmente quem viu a mim viu ao Pai. Então o Senhor Jesus disse dessa maneira, mas realmente nós não podemos ser iguais ao Senhor Jesus, né? Mas o que que o apóstolo Paulo diz? Realmente sejam parecidos comigo como eu fui parecido com Cristo. Quer dizer que nós precisamos nos parecer com o apóstolo Paulo. Quer dizer que nós precisamos nos tornar o quê? Um modelo, como o apóstolo Paulo foi um modelo de Cristo. Então, realmente uma empresa que faz vidro, realmente produtos de vidro, ele falar, ah, pessoal, agora o nosso produto vende mercadorias, produtos tal, tal e tal. Então, quer dizer que realmente as pessoas elas ficam cientes disso. Então, da mesma maneira, realmente, quando o Senhor Deus ele veio para este mundo, realmente com o quê? Com o formato do Senhor Jesus em carne. E ele mostrou a sua vivência. Então, os apóstolos viram e aprenderam, eles foram se parecendo com esse formato de Cristo. Como o apóstolo Paulo também. Então, quando nós vamos nos parecendo com o Senhor, vamos nos parecendo com Deus, como é que será que isso funciona? Se nós não temos, Senhor Deus, o Senhor vivo para vermos. Quer dizer que é o quê? Realmente, como o apóstolo Paulo é uma pessoa que ele, com a vivência de Cristo, se foi englobada dentro de si. Também se olharmos em Gálatas capítulo 15, realmente até que o formato de Cristo seja formado em nós, ele continuamente está sofrendo dores de parto, então, realmente pela palavra do Espírito Santo. E também se olharmos em Gálatas capítulo 6, então eu tenho a forma de Cristo em mim, os rastros de Cristo. Quer dizer que a vivência de Cristo foi manifesta na vida de apóstolo Paulo através do sofrer. E nós? Nós também precisamos ser pegos por este Espírito Santo para vivermos conforme a vontade de Deus. Porque assim a forma de Deus pode ser manifestada em nós. Nós não podemos ser iguais ao Senhor Jesus. Nós não podemos nos tornar igual Pedro, apóstolo Paulo, mas nós podemos nos parecer cada momento mais. Então, cada momento mais vamos nos parecendo, então que o Senhor possa fazer com que o nosso corpo também possa se transformar como o corpo glorioso do Senhor. Então, antes do nosso corpo se transformar, o nosso coração, a nossa vivência, o nosso pensamento, nossas falas, nossas ações todas precisam se parecer com o Senhor. E também como em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele diz
aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O Senhor estando dentro de mim e eu estando dentro do Senhor. Todas as ações como do Senhor eu posso efetuar, verdadeiramente. Então não é pelas forças dos homens, é pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Então nós aprendemos a Bíblia. Então se ouvimos e esquecemos, de nada adianta. Não temos nada de benéfico para nós. Então esta palavra, ela precisa se tornar para o nosso coração como personalidade. E para a nossa vivência isso precisa ser manifesto, colocado em prática. Então isso tudo está dentro da promessa e poder do Senhor Deus, para que possa ser manifesta. E agora nós continuamente estamos aprendendo Mateus capítulo 6. Então nós somos filhos do Senhor Deus. Então o Filho do Senhor Deus não somente está trabalhando para nós, mas enquanto nós vivemos este mundo, para a nossa carne o Senhor ele pode proteger. O Senhor disse que iria nos auxiliar. Então mesmo nos céus, o Senhor Deus cuida de todos os pássaros, de todas as aves. Até aquelas ervas, o Senhor Deus está cuidando, fazendo crescer. Então será que o Senhor Deus ele vai nos deixar? Então como a Mateus capítulo 6, como eu já disse na outra vez. Então, o que vamos comer, o que vamos beber, o que eu vou vestir? Não precisa se preocupar nisso. Então tudo isso é o quê? Os gentios que buscam. São as pessoas perdidas. Agora nós salvos, o Senhor Deus já sabe que nós precisamos disso. Mais do que eu conheço a minha própria situação, o Senhor Deus conhece o melhor. Quer dizer que o Senhor Deus irá ajudar nesse ponto. Mas então, continuamente, quando ele disse essas palavras, então uma palavra conclusiva é a palavra que nós lemos, como eu já disse na semana passada. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, lendo essa palavra, pensando mais uma vez essa palavra, ela precisa ser aplicada dentro da nossa vivência. Então, quer dizer que buscai primeiro. Quer dizer que é o quê? É o prioridade. Quer dizer que no tempo, qual é a prioridade? O que eu preciso fazer? O que eu posso deixar para depois, não é mesmo? Então, quer dizer que Deus é a prioridade. O cristão ele precisa obedecer à palavra do Senhor Deus. E ele precisa considerar como o trabalho mais importante. O que é que ele precisa fazer diante da palavra do Senhor Deus? É fazer o quê? O trabalho de Deus, a vontade de Deus. É por isso que ele fala, buscai primeiro. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Toda essa preocupação deixe para com o Senhor Deus. E existe um outro trabalho que eu preciso priorizar. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E então, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que o Senhor Deus ele vai nos acrescentar. Quando eu estava no Japão dessa vez, então eu fui até um shopping para caminhar. Eu fui ver o que tinha. Também eles tinham uns ternos. Então eles falaram, se você comprar um terno, eu te dou outro. É 1+1. Então eu falei, nossa. Se você compra uma mercadoria, você recebe outra. Se você não compra, você não recebe. Se você compra um, você recebe outro de bônus. 1+1. Então eu lembrei disso. Então quem buscar o seu reino e a sua justiça, vos serão acrescentadas. Quer dizer que todas as coisas que me é necessário para a carne, o Senhor Deus ele vai acrescentar. Mas se eu não fizer isso, ele não vai me dar. Então, compreendendo a graça do Senhor Deus, quem recebe a salvação, agora dentro da vivência, ele precisa ouvir a palavra, compreender, crer e precisa colocar em prática, porque ele assim está dentro da promessa de Deus. E assim, eu já disse da semana passada, então buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então falando sobre o reino do Senhor Deus mais uma vez, o que é buscar o seu reino? O reino de Deus. Assim como Mateus capítulo 6, versículo 10. Então vós oreis dessa maneira, assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Quer dizer que o reino do Senhor Deus precisa ser manifesta, ser concluída aonde? Então, as pessoas que vivem neste mundo, as pessoas que estão perdidas, indo para o inferno, na perdição. Tá, agora o Senhor ele veio para salvar estas pessoas. É por isso que nós precisamos nascer de novo, porque senão não podemos ver o reino de Deus. Então as pessoas elas precisam nascer de novo para poder ver o reino do Senhor Deus, porque o Senhor Deus ele quer criar o seu santo povo. Por isso, que é Mateus capítulo 24, versículo 14, então, ele disse que o evangelho do reino dos céus, quando for pregado até o reino, até os confins da terra, então assim chegará ao fim. Então quer dizer que é esse evangelho que será pregado para levar todas as pessoas ao céu. E então, realmente as pessoas que receberam a salvação agora está preparado para que possam ir ao reino de Deus. E também se olharmos em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. As pessoas vivem neste mundo, elas se alegram comendo, bebendo, achando que isso é o todo. E quando não tem isso, ele acha que é como se fosse o inferno, está cansado. Mas o reino do Senhor Deus é o quê? Não é comer e beber neste mundo. Não é para estas coisas. Não é comida e nem bebida. Não é buscar a alegria deste mundo. Mas é tudo no Espírito. Quer dizer que é na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer que quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo vem para dentro de nós e não somente nossos pecados são perdoados, mas esse pecador se torna um justo. A justiça de Deus é concluída. Para o maligno não há paz. Para um pecador, ele sempre existe aquele medo. Nossa, será que alguém vai me capturar? Será que alguém vai vir realmente cobrar? Então ele fica com medo. Então se eles pecam um pecado muito grande, eles se sentem tão culpados que eles suicidam também. Então, mas mesmo com todo esse pecado grandioso que nós tínhamos, foi levado pelo Senhor. Quando nós cremos que o Senhor ele perdoa nossos pecados, isso se torna a justiça de Deus. Quer dizer que como dentro de Adão, nós todos realmente dentro do Senhor podemos ser santificados pelo Senhor por causa da salvação. E assim nós podemos ter paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quer dizer que o Senhor Jesus que ressuscitou, ele se manifestou para os discípulos e mostrou suas mãos, as suas feridas, a sua costela, dizendo que eu fui julgado, eu recebi o castigo por causa de vós. Então, por eu ter sido ferido, realmente nós fomos sarados. Quer dizer que nós, pelo julgamento que o Senhor Jesus recebeu, fomos purificados. E não precisamos receber o julgamento. Quer dizer que em nós agora há paz. As pessoas que receberam a salvação receberam o perdão dos pecados. Agora existe a paz do Senhor. Essa paz do Senhor quer dizer que o que é a alegria para a nossa vivência. É por isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, a qual, não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando ao fim da vossa fé a salvação das vossas almas. Uma pessoa que recebeu a salvação eternamente, ele tem uma glória, uma alegria que não tem como expressar. Realmente, nós todos vivemos este mundo de forma carnal. Porque é materialista, é emocional, é a alegria que nós sentimos neste mundo. Mas a alegria de uma pessoa que recebeu a salvação de um cristão é um gozo inefável. É uma alegria realmente gloriosa diante do Senhor. Quer dizer que esta fé, realmente, se nós realmente recebemos a salvação, vivemos nessa glória do Senhor. Como é Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Realmente nós não temos ovelhas, nós não temos bois nos celeiros, nós não temos figo, nós não temos videira. Eu não tenho nada, mas eu me alegro no Senhor Jeová. Quer dizer que eu me alegro no Senhor. Eu não tenho nada, mas eu me alegro. Por quê? Eu me alegro no Senhor da salvação. Essa alegria é para nós, os cristãos, por recebermos a salvação. As pessoas do mundo, quando eles têm bons negócios, eles ficam felizes. Quando ganham muito dinheiro, ficam felizes. Quando acontece alguma coisa que ele gosta, ele fica feliz. Mas quando perde, ele parece que vai morrer. Nós não nos alegramos com essas coisas. Nós todos agora compreendemos a graça do Senhor, recebemos a salvação. Nós todos agora estamos na gloriosa graça do Senhor. Nós todos nos alegramos nisso. Nós todos podemos ter com que esse reino do Senhor Deus se manifeste, se transforme, se aplique em nossos corações para que possamos ter essa glória. É por isso que dentro do coração das pessoas que receberam a salvação, o Senhor é manifesto. É por isso que em João capítulo 7, versículo 20, 21, realmente ele diz que não é o reino dos céus está ali ou aqui, ele está dentro de nós.
Então quer dizer que o reino do Senhor Deus não foi feito somente para nós vermos com os nossos olhos, mas ele foi feito para ser feito dentro de nós. Mas dentro de Deus, já que não tem nada, é por isso que eles se sentem abafados e falam, nossa, como assim? O que que vocês estão falando? Vocês estão falando bobagens. Mas quer dizer que o reino de Deus é feito dentro de nós salvos. Quer dizer que o reino do Senhor, quando chega para dentro de nós, esse é o coração do Senhor. E assim, é por isso que nós primeiro precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Quer dizer que isso é uma palavra que os salvos disseram. Então não é somente para os salvos em si, mas quer dizer que o outro espírito precisa receber a mesma salvação. Então uma pessoa precisa receber a salvação. Quer dizer que o reino do Senhor Deus precisa ser efetuada. Quer dizer que o reino do Senhor Deus vai aumentando a população, vai aumentando as pessoas, vai se expandindo. Quer dizer que todo o país que foi perdido por causa do diabo, nós podemos recolher novamente. Então os judeus realmente, durante 2000 anos, eles perderam por causa dos gentios o seu terreno. Mas agora eles conseguiram recuperar. Então quer dizer que todo o terreno deles que foi perdido, eles se sentiam realmente presos. Realmente, da mesma maneira como eles se restauraram, nós também precisamos nos restaurar. Quer dizer que pelo retorno do Senhor, nós todos no reino do Senhor podemos agora estarmos junto com aquele rei que retornou por causa de nós. Então o Senhor, ele morreu na cruz e ressuscitou. Aquele evangelho da cruz agora foi pregado através de quem? Pelas pessoas que receberam a salvação. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ela ficar de boca fechada e não pregar, nenhuma outra pessoa vai poder receber a salvação. Então, realmente, como ouvirão se não há quem pregue? E como realmente crerão se não há e se não ouviram? Realmente, se não pregar, não tem como ouvir, e se não ouvir, não tem como crer. Então, realmente, esse evangelho, ele precisa ser pregado. Quer dizer que o povo do Senhor Deus, ele precisa ser preparado. Quer dizer que o Senhor Deus, ele já permitiu todo este reino para todas as pessoas. Não foi para os apóstolos, não foi para as pessoas realmente como profetas, mas sim para todos nós os salvos. Precisamos pregar esse evangelho do Senhor Deus, porque isso prepara o povo glorioso do Senhor para entrar no reino de Deus. É por isso que nós agora, realmente as pessoas que receberam a salvação, tá, agora eles precisam pregar o evangelho realmente até os confins da terra. Essa é a maior missão dos cristãos. Esse é o objetivo da vida dos cristãos. Não pode perder esse objetivo. Então vamos pensar que um atleta de maratona, ele precisa chegar até onde? A linha de chegada. Ele precisa correr com todas as suas forças até a linha de chegada. Ele não pode descansar no meio do caminho, aí depois dorme, aí depois acampa, olha para o lado. Não é assim. Realmente existe todo um trabalho que ele precisa ser feito para que assim ele não chegue atrasado. Para que ele possa realmente chegar correndo e possa passar, para que nós possamos chegar até a linha de chegada. Nós todos precisamos dar as nossas forças. Nós não podemos perder o objetivo da nossa vida. Então, nós também estivermos saudáveis, estamos cuidando do nosso corpo, é porque nós temos um trabalho a ser feito. Nós estivermos juntando muito dinheiro para ganhar fortunas e se tornar ricos, não é isso. Tudo tem que ter um objetivo. O objetivo precisa ser exato. Se nós perdemos o objetivo, não está certo. Então, mesmo que você faça seus negócios, mesmo que você faça algum trabalho diferenciado, tudo isso tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo correto. Se você parte desse objetivo, ao ver do Senhor Deus, isso se torna pecado. Uma pessoa, ela começa a fazer seus negócios, ganha muito dinheiro, mas do que adianta ela ganhar muito dinheiro? Para comer bem e viver bem. É para isso que ganha dinheiro? O cristão se resume a isso? Se o Senhor ele vier e ele buscar o seu espírito, realmente o que tem preparastes? Para quem será? E logo tudo isso irão sumir. Então nós não vivemos por estas coisas. Então como 1 João capítulo 2, versículo 15, 16, realmente não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quer dizer que todas as coisas elas vão passar. Temporário, quer dizer que somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Germude dos Estados Unidos. Realmente o pregador realmente mais famoso, Germude. Ele colocou esta palavra escrita dentro, realmente na sua lápide, quando ele faleceu.
Então, realmente, somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação precisa fazer a vontade do Senhor Deus. Que não recebeu a salvação precisa receber a salvação. Tudo isso é a vontade de Deus. É por isso que enquanto estamos no mundo, realmente nós não podemos seguir a vontade das concupiscências carnais, não é para as fortunas, glórias deste mundo, mas sim nós precisamos saber qual é a vontade perfeita e gloriosa do Senhor Deus para viver por isto. Então, vivendo pelo Senhor não é para se tornar rico, mas mesmo sendo pobre, eu preciso viver conforme a vontade do Senhor Deus. Mesmo que uma pessoa seja realmente zombada pelos outros, quando o Senhor estiver junto com ele, ele pode viver. Então, toda aquela glória deste mundo, todos aqueles benefícios que nós temos, realmente não importa. Não precisamos ter, ou podemos ter, não importa, porque o Senhor ele está conosco. Porque se nós estivermos naquele lugar onde faz a vontade, a alegria de Deus, é o melhor lugar, não é mesmo? Então agora realmente nós estamos diferenciados das pessoas do mundo. Nós temos o quê? Realmente objetivo de vida, valores diferentes. O método de vida é diferente. Então, já que a esperança é diferente, os objetivos são diferentes, nós vivemos por um outro ponto. É por isso que ele fala o quê? Buscais primeiro, vós buscais primeiro. Então não é eu pegar todas as minhas coisas, fazer o que eu quero, depois por fim eu lembro. Não é assim. Na Bíblia fala primeiro. Não é gastar todo o dinheiro onde você queria gastar. Aí depois você fala, ah, Deus, eu quero ofertar para o Senhor isso que sobrou. Senhor Deus é mendigo? Não. Buscai primeiro. Então, quando nós fazemos a oferta, quando nós fazemos o dízimo quer dizer que realmente aquele todo, o Senhor Deus, Ele me deu. Então, dentre 10 coisas, não é somente uma coisa que eu vou dar ao Senhor Deus, porque o nome é dízimo. Quer dizer que tudo é do Senhor Deus. Meu corpo, meu espírito, todas as coisas é do Senhor. Onde que tem algo chamado meu? Realmente todos os meus bens materiais ali tem o sangue do Senhor. Quer dizer que é do Senhor. Então, ser do Senhor. Como é que eu posso expressar isso? Como é que eu posso celebrar isso? Quer dizer que é um décimo. Com um décimo eu posso mostrar. Então, eu tiro um daqueles 10 e dou ao Senhor para mostrar como realmente recordação. Mas não é por causa que eu fiz isso que os 9 são meus. Os 9, o que eu preciso fazer com eles? Eu preciso usar pelo Senhor. Então, realmente, vamos pensar que a Nora, ela trouxe um peixe bem grande lá na feira. Ela foi e cortou em vários pedaços aquele peixe. Então, como é que ela precisa dividir aquele peixe? Tá? A cabeça dá pro sogro. A cauda pra sogra. O do meio, ela come. E os outros pedaços é pro filho, pro marido. Não pode dividir assim, não é? O melhor pedaço para o sogro, depois para a sogra. O lugar mais realmente com mais cheio de carne para a sogra. E ela precisa comer a cabeça ou a cauda. Ela precisa saber distinguir, diferenciar bem. O Senhor Deus tem que ser prioridade. Para todo o seu coração, para toda a sua força, para toda a sua vida. Se você viver pelo Senhor, você o fizê-lo. Se você usar toda a sua força, todo o seu coração, toda a vontade, dando toda a vida, quer dizer que é você dar tudo. Quer dizer, dando toda a sua vida, todo o seu coração. O Senhor, Ele disse que nos amou de tal maneira. Já que realmente, se nós vivemos pelo Senhor, dando toda a nossa vida, todas as nossas coisas, isso é o quê? Lógico. O Senhor realmente apareceu para Abraão e disse, Abraão, leve o seu filho até o monte e sacrifique-o para mim. Realmente para pegar o filho Isaac como se fosse uma ovelha, matá-lo e sacrificá-lo, não tá? Em Gênesis capítulo 22. O que Abraão disse? Senhor Deus, é a sua palavra mesmo? Senhor Deus, o Senhor está louco. Ele falou assim? Ah, Senhor, eu posso fazer qualquer outra coisa menos isso. Ah, mais do que a minha vida, mais do que minha esposa, mais do que meus bens, do que todas as coisas. E o meu filho que tive aos 100 anos de idade, Isaac, que tem 4 anos de idade. É muito bonito, está crescendo muito. Mas o Senhor disse para o quê? Pegar e matá-lo, ofertar ao Senhor. Então ele falou, Senhor, me dê tempo para pensar. Ele disse isso? Não. Ele falou, sim. Não tem outra coisa. Ele foi e ouviu a palavra. O que tem para pensar? Ele acordou pela madrugada e chamou seu filho e falou, vamos. Ele conversou com a esposa falando, Senhor,
Sara, o Senhor, ele disse para sacrificar nosso filho. Ele foi lá conversar isso com a Sara? Não foi. Ele foi, sem ninguém saber. Simplesmente levou o filho, conforme a palavra do Senhor Deus. Ele não falou, Senhor Deus, eu ouvi errado o que você disse, você está louco, Senhor. Como é que o Senhor pode dizer isso? O Senhor disse que ia permitir realmente meus filhos, a minha descendência, como se fossem as estrelas dos céus inúmeros. Eu não posso fazer isso, eu não posso matar. É melhor meu Senhor me matar. Se ele falasse assim, o que seria que ia acontecer? Ele não pode conversar assim. Realmente tem outras coisas para decidir juntos. A palavra do Senhor Deus é exata, como em Gálatas capítulo 1. Realmente o Senhor, ele manifestou seu Filho neste mundo. Então, quando foi manifesto neste mundo, realmente o Senhor, ele permitiu toda essa graça. Realmente, ele não fez conversar com outras pessoas, decidir com outras pessoas. Ele, de um para um com Deus, ele disse sim. Ele acordou pela madrugada, pegou e levou seu filho. E sacrificou, queria sacrificar diante do Senhor Deus. Ele pegou a faca. E quando ele foi cortar, o Senhor falou: Abrão, Abrão! 2 vezes. Eu não sei quanto o Senhor estava tão realmente agitado, apressado para tentar pará-lo. Não mate o seu filho Isaac, o filho unigênito, porque eu já vi que você realmente me ama. Porque você, sem guardar, sem poupar o seu filho, quis sacrificá-lo. Eu consegui saber que você me ama mais do que seu filho, que você serve mais a mim do que a todas as coisas. Quer dizer que ele passou pela prova. Então o Senhor, ele fez a mesma prova, o mesmo teste conosco. Então realmente vocês podem realmente permitir todas as coisas mais bonitas suas para nós. Então quer dizer que realmente seja pai, seja filho, seja irmãos, irmãs, realmente não pode amar nenhum outro mais do que o Senhor. Então, porque se nós amarmos, pensarmos no amor do Senhor, Deus é muito maior do que qualquer outro amor familiar que nós temos. Porque o Senhor ele permitiu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então, realmente nós podemos comparar com qualquer outra coisa que nós temos aqui. Então, mais do que todas aquelas coisas, o Senhor ele nos ama mais. Quer dizer que isso é adequado, digno diante do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor ele precisa se tornar a prioridade. O Senhor Deus ele está pedindo estas coisas para nós. Então, da mesma maneira, realmente nós todos precisamos realmente se tornar limpos diante do Senhor Deus, porque o Senhor ele nos permitiu a graça para que nós todos. Então, agora que o Senhor, já que ele permitiu uma tarefa tão grande, um serviço tão grande, realmente nós estamos em graça. Então, realmente ele disse, realmente como vós realmente tendes me amado, realmente eu posso amar-vos também. Porque que o Senhor Deus, ele deseja que nós todos possamos receber esse amor do Senhor. Então, Senhor Deus, do jeito que ele serviu, ele deseja ser servido, porque o Senhor serviu primeiro. Então, como é que nós devemos servir? Então, por fora, como é que nós vamos servir ao Senhor que tanto nos ama? Nós não podemos ignorar. Por isso, é por isso que nós sempre precisamos lembrar da palavra primeiro. O que quer que eu faça, se isso é vontade do Senhor Deus, se isso é para a justiça, para a glória de Deus. Se olharmos em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Então, Salomão, filho de Davi, capítulo 1, versículo 1. Ele diz, eis a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, realmente, Davi é o maior rei de todos que realmente conseguiu unir, conseguiu realmente dominar vários reinos para Israel. E ele criou os reinados de paz. E Jerusalém esteve em paz quando seu filho também estava em posse, que era Salomão. Então quer dizer que ele é um pregador. Mas por que ele disse que vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade? Então ele está dizendo o que não é vaidade dentro de vaidades. Então a pessoa perguntou, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou pregador. Ele disse, eu sou evangelista. I am evangelist. Eu, para juntar o dinheiro para a missão, para evangelizar, eu trabalho, eu faço meus negócios. Para conseguir o dinheiro para poder evangelizar, eu estou plantando. A minha profissão é um evangelista. E tudo além disso é somente para poder chegar a esse objetivo. É somente um caminho para atingir o meu objetivo.
Então, algumas pessoas eles entregaram todo o seu tempo, tudo que eles tinham para poder pregar o evangelho. Então, eles vão para um país difícil para poder pregar o evangelho. Outras pessoas, já que não conseguem fazer isto, eles se esforçam bastante para pregar o evangelho para poderem ter esse dinheiro para poder pregar o evangelho. Então, realmente, eles vão bem pouco para si. Então, para poder pregar o evangelho, eles dão toda a sua vida. Então, tem muitas pessoas que fazem dessa maneira. É por isso que Deus trabalha. Por quê? Então, porque eu sou evangelista. Não devo esquecer disso. Se alguém perguntar qual é o seu trabalho? Ah, eu sou o empresário, eu sou o dono de uma empresa. Eu faço tal negócios. Eu estou trabalhando em tal lugar. Então, isso tudo é somente uma maneira. O objetivo da nossa vida é pregar o evangelho. Nós sempre precisamos lembrar disso. Se mudarmos esta posição, chega a confusão. Então, você mudar a ordem com Deus está errado. Então, realmente, em tempo também, tem que ser prioridade. Então, primeiro, o Senhor Deus criou a luz. Sem luz, nada poderia ser feito. É por isso que o Senhor Deus fez a luz. Então, a partir da luz, o Senhor Deus criou todas as coisas. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, ele ressuscitou no primeiro dia. Quando o Senhor, ele fez a luz, é o primeiro dia. O Senhor Jesus, por ter ressuscitado, ele deu a luz da vida para nós. É o primeiro. Por isso que o Senhor Jesus, ele é o primeiro dia de descanso. Ele é o sábado. Ele é a paz, a luz para nós. Então, para os cristãos, o primeiro dia realmente é o sábado. O sábado é o sétimo dia. E domingo é o primeiro dia. Não podem confundir isso. Estudamos em João, realmente, ele fala também no dia do Senhor. É por isso que os fariseus, os líderes do povo de Israel, eles se reuniam no primeiro dia. Eles se reuniam para poder fazer as reuniões deles. Está registrado dessa maneira. E também o povo de Israel, durante 400 anos, eles viveram como escravos no Egito, enquanto eles estavam sendo libertos. Então, pegando uma ovelha ou cabra, eles passaram sangue nas ombreiras, nas vergas, nas portas, para que a praga da morte do primogênito passasse sobre eles, para que eles pudessem ser salvos e viver. E aquele dia é o primeiro dia do mês. E aquele, quer dizer, o primeiro mês para o povo de Israel, quer dizer que se iniciou a história ali. Então, durante 400 anos viveram como escravos no Egito, mas não serviam ao Senhor Deus, serviam ao Egito, não tinham sábado, não tinham nada, não tinham nem esperanças. Não tem como chamar isso de história. Então, antes de nós recebermos a salvação, o povo de Israel viveu embaixo do faraó, da mesma maneira como nós, sem receber a salvação, sem esperanças, sem descanso, sem a buscar a Deus. Então, o povo de Israel, no dia que eles foram libertos do Egito, finalmente se iniciou a história deles. E também o Senhor Deus fez o trabalho de conduzir a vida deles. É por isso que iniciou o trabalho de servir ao Senhor Deus. É por isso que no primeiro dia é a Páscoa, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o sétimo dia. O que é para o povo de Israel? É o dia onde eles colocam a lâmpada acesa e vão procurando todas as comidas que tem. E procuram todo o fermento. Que fermento, ele faz a comida crescer e eles jogam tudo fora. E eles comem somente o pão que não tem fermento. Então, desde o momento que receberam a salvação. Os 7 dias, eles continuamente se repetirem é a vivência. Por isso, eles comem toda a comida que não tem fermento. Quer dizer que nós largamos o pecado. Nós procuramos todo o pecado no nosso coração e depois jogamos tudo fora. É uma vida santa. Então, o Senhor é o Senhor Santo. Para servirmos ao Senhor, para estarmos junto com o Senhor, nós precisamos. Não tem como esconder nosso pecado para servi-lo, não é mesmo? Ele está falando sobre uma vivência sem pecado. Desde o primeiro dia que nós recebemos a salvação, até o dia de nós irmos diante do Senhor. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, ele morreu na cruz. Então, realmente, a Páscoa onde o Senhor Jesus ele morreu na cruz, e esse Cordeiro foi levado até o julgamento do Senhor Deus.
E também nós, quando recebemos a salvação, nós temos a Páscoa individual para cada um de nós. E nós todos também precisamos guardar essa ordem do Senhor Deus. Então não é um fermento ruim, não é um fermento cheio, não é uma comida boa, bonita de se ver. É comida, pão sem fermento. Então toda essa Páscoa do Senhor. Quer dizer que realmente após recebermos a salvação é para guardarmos isso, é para guardarmos esse dia onde, essa semana santa onde nós não estamos ligados ao pecado, do primeiro dia até o fim. E agora, a vivência de um cristão não é viver do jeito que ele quer, sem pensar em nada, depois ele fala, nossa, eu vou voltar ao Senhor. Não é assim uma vivência assim. Não é bater a Bíblia, que está cheio de poeira, depois ir para a igreja. Não, claro que não tem momentos assim, porque realmente a nossa vivência toda é dada pelo Senhor Deus. Nós precisamos lembrar disso. Então, o lugar mais precioso do meu coração, o Senhor está lá. Todos os dias eu sirvo ao Senhor. O que quer que eu faça. Então, vós buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. O que é buscar essa justiça do Senhor? Essa justiça, em 2 Pedro, ele fala onde a justiça está habitando no novo céu e nova terra. Tá realmente como se fosse um grande som nos céus, realmente de um raio imenso, abrindo e revelando todas as coisas. Quer dizer que para nós o novo céu e a nova terra do Senhor. Quer dizer que realmente neste mundo vai ser realmente julgado todo, vai se dissiparão, se desintegrarão todos os elementos. Quer dizer que tudo vai se queimar, os elementos que nós conhecemos, básicos do mundo. Então, mesmo que não desça o fogo dos céus, o homem, somente com a armamento nuclear que ele tem, ele consegue se destruir. Se acontecer uma guerra nuclear em algum lugar, vão explodir tudo em sequência. E se for, acho que por volta de umas 30 vezes, eles já conseguem destruir este mundo todo, umas 10 vezes. Então, nós todos, realmente precisamos buscar o novo céu, a nova terra do Senhor. Então, essa vivência de buscar a justiça do Senhor, novo céu e nova terra. O que é isso? Porque este mundo está cheio do pecado. Então, realmente, a justiça do Senhor Deus, ele não está a ser agida. Então, mas nós precisamos orar desta maneira. Faça a vontade do céu aqui na terra também. Quer dizer que a vontade do Senhor Deus, os céus precisam se realizar aqui. Então, a pessoa que não recebeu a salvação, a vontade do Senhor Deus é que receba a salvação. É a vivência de obedecer a palavra de Deus. Quer dizer que agora você está vivendo, realmente aplicando a palavra do Senhor Deus. Então, isso é você aplicar a justiça do Senhor Deus. E esse é o novo céu e a nova terra. Então, quando nós formos para esse reino do Senhor Deus, nós estaremos em lugares santos e um mundo santo do Senhor. Um mundo glorioso do Senhor Deus. Aonde há pecado, realmente não existe nem justiça nem glória. Mas então, antes de nós recebermos a salvação, antes de irmos ao céu, realmente enquanto vivemos este mundo, realmente nós temos o que? Toda a paz, toda a graça do Senhor Deus, não é mesmo? Então, realmente, todos os santos que receberam a salvação agora, eles estão realmente aonde? Dentro da igreja do Senhor Deus, onde a justiça de Deus precisa ser efetuada. Quer dizer que a justiça do Senhor Deus precisa ser efetuada neste mundo. Quer dizer que dentro da vivência das pessoas que receberam a salvação, todo o trabalho do Senhor Deus precisa acontecer. Então, realmente, o trabalho que acontece dentro de nós é o trabalho do Senhor Deus. Então, para a santa vontade do Senhor Deus, que agrada ao Senhor, o Espírito Santo, ele não somente nos salva, mas ele nos faz compreender a graça do Senhor Deus. E ao compreendermos essa graça do Senhor Deus, nós temos todo esse coração, toda a força é dada diretamente pelo Senhor. Então, realmente, nós precisamos agir qual é essa vontade, precisamos fazer a vontade do Senhor Deus. E assim a justiça do Senhor Deus é aplicada. Quer dizer que a justiça do Senhor Deus é aplicada, realmente entra em ação dentro de nós. Então, antes de recebermos a salvação, nós temos a salvação do nosso espírito, a salvação da nossa vida, porque quando nós vamos ao reino do Senhor Deus, nós agora não vamos somente
estar ali aprendendo, crescendo. Nós precisamos ir somente para servir ao Senhor Deus. É por isso que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos realmente servir muito bem agora neste mundo. Porque a justiça do Senhor Deus não se aplica neste mundo, indo ao céu. Essa justiça do Senhor Deus, quando nós formos ao reino do Senhor Deus, já vai ser o quê? Manifesta pela nossa vivência. O Senhor Jesus foi até o apóstolo, até o João Batista, e o João Batista disse o quê ao Senhor? Então, eu precisava ser batizado por você, mas por que tu vens a mim? Eu não posso fazer isso. Mas o Senhor Jesus disse que permita. Porque se nós não fizermos isso, realmente isso convém para que possamos fazer a vontade do Senhor Deus. Então, assim é feita a justiça do Senhor Deus. Então quer dizer que nós estamos fazendo isso, quer dizer que nós estamos fazendo a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que nós todos realmente que recebemos a salvação estamos dentro da justiça da graça do Senhor Deus, porque nosso coração ele está unido. Então nós precisamos obedecer completamente a essa palavra do Senhor Deus. Nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Então quando fazemos a vontade de Deus, a justiça de Deus é completa. É por isso que o evangelho pode ser pregado para fora. Quer dizer que esse é o trabalho que o Senhor ele faz para nós. Então é somente para fazermos isso. Nós precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Então, se o fizermos assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se fizerem assim, enquanto nós vivemos no mundo, realmente o Senhor Deus ele vai nos permitir tudo a mais. Ele vai nos acrescentar todas as coisas. Vocês conseguem crer nisso? Então, dentro da vivência de um cristão, a justiça do Senhor Deus precisa ser aplicada verdadeiramente. Se nós fizermos isso, se nós fizermos isso, então, se fizermos isso, todas as coisas, o que eu vou comer, o que eu vou beber, todas as coisas Deus sabe. Então é por isso que Deus irá se responsabilizar. Em Êxodo capítulo 23, nós precisamos servir ao Senhor Jeová. Porque se fizermos assim, o Senhor nos dará o alimento de cada dia. E se fizermos assim, o Senhor Deus, Ele realmente cumpre essa promessa. Então, um empresário de uma empresa gigantesca, ele junta todos os seus funcionários. Ele disse, pessoal, nossa empresa é uma empresa surpreendente. Eu posso dizer isso com coragem. É só vocês fazerem todo o trabalho de vocês com todas as forças que foi permitida para vocês. Porque aí toda a vivência de vocês, toda a educação dos seus filhos, eu consigo fazer. Eu vou me responsabilizar. Ele prometeu com os funcionários. Então não tem mais o que se preocupar. É só fazer o trabalho que ele consegue fazer. Então, porque agora o empresário, o dono da empresa, irá se responsabilizar por toda a família deles. Isso é realmente algo surpreendente. Mas quem consegue crer que consegue fazer dessa maneira? Neste mundo. Realmente não sei quantas pessoas têm esse poder no mundo, mas o Senhor Deus o tem. Então nós precisamos realmente estar cumprindo a promessa verdadeira do Senhor Deus. Mas o problema é que, já que nós não conseguimos crer nessa promessa, já que nós não conseguimos obedecer, é por isso que nós não conseguimos receber essa promessa do Senhor, de que Ele irá nos acrescentar todas as coisas. Tá, a promessa é quando ambos os lados respeitam e cumprem. Então você pediu uma coisa necessária para alguém, falando, eu preciso disso, ou a pessoa que tem poder disso, tá bom, eu vou te ajudar. Tal dia, tal horário, em tal lugar, vamos nos encontrar. Eu vou resolver todos os seus problemas. Essa pessoa que quer dar, ele foi para o lugar que ele havia marcado no horário, mas a pessoa que precisava receber essa ajuda não vem. Esperando, esperando, não vem. Então aquela promessa foi quebrada.
Então, o Senhor, Ele prometeu para nós. Então, quem crê recebe a vida eterna. Quem não consegue crer não pode ver a vida eterna. Ele recebe o julgamento do Senhor Deus. Então, a vida eterna realmente é o quê? A graça que o Senhor Deus quer nos permitir. Mas se você não recebe essa promessa do Senhor, você vai para a perdição. Quer dizer que ele fica pensando, desconfiando, acho que eu não vou precisar receber essa promessa do Senhor Deus, não vou cumpri-la. Então o Senhor, ele disse o quê? Para o salvo, para ele fazer dessa maneira, para que todas as coisas serão acrescentadas. Então, realmente nós cremos que o Senhor, ele nos salvou. Nós cremos que o Senhor Jesus, quando retornar, irá nos levar para o reino dele, não é mesmo? Hoje, quando o Senhor retornar, todas as pessoas que receberam a salvação, eles vão ressuscitar, todos eles realmente vão mudar e todos eles vão ser transformados em carne, em alma, espírito, para se encontrarem com o Senhor no reino dos céus. Mas por que não consegue crer que o Senhor é aquele que promete, aquele que pode cuidar de mim? Por que eles não conseguem crer no Senhor que pode cuidar da vivência nossa? Então, é Hebreus capítulo 13, versículo 5. Capítulo 3, versículo 10. Então, agora, para depois, ou para sempre, o Senhor sempre é igual. Quer dizer que no passado, o Senhor que nos salvou, Ele vai nos ajudar eternamente. Realmente, seja presente, futuro. O que liga o passado do futuro? É o presente. Quer dizer que o Senhor, Ele é sempre igual. O Senhor não muda. Então, em Hebreus capítulo 13, da mesma maneira. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o que o Senhor disse? Realmente, ele diz para nós estarmos felizes, não realmente ganhando dinheiro, mas com o que temos, nós precisamos nos satisfazer. Porque o Senhor Deus, ele nunca irá nos abandonar, o Senhor Deus nunca nos deixará. Então quer dizer que o Senhor, ele irá nos ajudar. O Senhor é aquele que nos ajuda. Então quem é que eu irei temer? O Senhor é o quê? É aquele que me ajuda. O Senhor é a pessoa que sempre está me apoiando. É a promessa do Senhor. Então, já que nós não conseguimos crer nessa promessa, nós caímos na preocupação. Nós tentamos viver pelos nossos métodos. Então, não consegue nem viver obedecendo a palavra do Senhor Deus. Então, as pessoas do mundo, eles vivem tentando viver pelo seu próprio pensamento, pelo próprio seu esforço. Então, os cristãos, eles têm a vivência diferente das pessoas deste mundo. Qual é a vivência de um cristão, então? Ele precisa obedecer bem à palavra do Senhor Deus. Somente isto. Porque o restante, o Senhor Deus, ele vai dar tudo como prêmio. O Senhor, ele já prometeu isso. Tá, aquele empresário tão famoso, realmente que tem grande poder no mundo. Então, todas as pessoas que estiverem naquela empresa dele vão poder receber tudo que eles necessitam, porque ele vai dar tudo que necessitam para a casa, para a vivência, tudo. Outras empresas não fazem isso, somente essa empresa. Então, ele vai numa empresa, vai na outra, vai ali, vai aqui. Dessa maneira também. O Senhor é o Senhor que tem todas as coisas. O Senhor Deus, ele é o criador de todas as coisas, de todo o universo. O Senhor Deus que pode nos dar todas as coisas, ele está dizendo para nós buscarmos seu reino e a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós cremos somente nesta promessa do Senhor Deus, nós podemos ver uma vivência realmente tão boa, tão manifesta. Então, se nós buscarmos essa graça do Senhor Deus, se nós cuidarmos dessa palavra do Senhor Deus, quer dizer que realmente toda a justiça que nós estivermos cumprindo, o Senhor Deus, ele vai nos permitir em dobro. Então, como isso é bonito assim? Vamos trocar Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Filipenses, capítulo 4, 9. 4:9. Vamos ler todos juntos. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, então, vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Então, aprenderam, viram o que eles precisavam fazer, aprenderam como é que era a vivência, ouviram e viram como era a vivência do apóstolo Paulo. Então, precisam fazer o fazer dessa maneira,
para que o Deus de paz seja convosco. Então, quer dizer que se nós fizermos dessa maneira, o Senhor Deus de paz, Ele sempre, se nós fizermos isso, se nós o fizermos. E também em Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz para nós estamos próximos do Senhor Deus, porque se nós o fizermos, o Senhor Deus, Ele estará próximo de nós. Nós precisamos estar ao lado do Senhor para que o Senhor possa estar junto conosco. Então, estar junto ao lado do Senhor quer dizer que nós estamos obedecendo a Sua palavra. Então, João, capítulo 8, versículo 13. Então, em alguns versículos, ele disse: realmente o Senhor Deus, meu Pai que me enviou, Ele está comigo, porque realmente Ele sempre se alegra do trabalho que eu faço. É por isso que Ele nunca me deixa só. Já que eu sempre faço trabalho que agrada ao Senhor, Ele nunca me deixa só. Então, se nós fizermos a vontade que agrada ao Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará nos ajudando. Nós sempre precisamos estar próximo do Senhor Deus para que assim o Senhor Ele esteja conosco. Realmente tem diversas palavras assim na Bíblia. Então, se fizermos assim, e então, então vamos procurar terceiro João, logo à frente de Judas. Terceiro João, terceira epístola de João. Então, capítulo 1, versículo 1 e 2, eu irei ler. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, no nosso país, realmente, uma igreja tão grande, eles falaram que isto é a salvação. Eles falaram realmente, amado, que sua alma vá bem, que você todas as coisas vão bem, que você tenha saúde, todas as coisas do futuro possam estar bem, você possa ter saúde. Mas essa promessa está pensando errado. Então, o que que ele fala? Assim como bem vai a tua alma. Quer dizer que não somente nós recebemos a salvação para que nosso espírito vá bem, mas nós precisamos obedecer bem a palavra do Senhor Deus. Então, se o espírito ele faz muito bem diante do Senhor, da mesma maneira, o trabalho futuro realmente ele pode acontecer muito bem. E assim o Senhor Deus ele deseja que nós possamos ser fortalecidos. Mas quem disse essa palavra? Bom, no versículo 1. Realmente ele chamou o presbítero, o apóstolo João. Até todos os apóstolos, os pastores, todos eles são presbíteros. Eles são pessoas que ensinam dentro da igreja. É por isso que eles realmente são pessoas como presbíteros, são anciões dentro da igreja que cuidam dos irmãos. Então ele fala, ó amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Então, ele disse 3 vezes a palavra amado, eu amo. Então, por que que João realmente ele enviou esta carta? Essa carta é individual para Gaio. Então, ele está falando, ó presbítero, ó amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo, amado. Por que ele disse continuamente se expressando que amava Gaio? Então, Gaio é uma pessoa. Este Gaio. Se olharmos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Então, realmente, o Gaio que é toda a igreja e toda a família. Então, realmente, a família, a pessoa que cuida de toda a alimentação da igreja é o Gaio, junto do apóstolo Paulo. Dentro da nossa igreja também. Se olharmos na cozinha, nós podemos ver que tem muitas pessoas que se esforçam para a alimentação dentro dos nossos restaurantes, da nossa igreja. Alguns irmãos, eles falam, eu planto algumas coisas, mas alguns vegetais eu posso ofertar para a igreja. Alguns outros irmãos falam, eu cuido de vários animais, eu mexo com pecuária. Não é sempre, mas em alguns momentos eu posso pegar e trazer carne para dentro da igreja. E ele não fala assim, mas quando tem algum momento especial ele traz realmente coisas para que os santos possam comer. Uma pessoa que se esforça para isso. Gaio, ele é o quê? Um agropecuário. Tá, é muito difícil dizer aonde é. Tá, é numa ilha. Mas sempre quando nós vamos para lá, é no exterior. Tá, as pessoas que vêm para lá, as pessoas que vêm pela primeira vez, as pessoas que receberam a salvação, sempre se reúnem por causa desse acampamento. Então quer dizer que realmente nós temos um retiro
de seminário, onde de tarde nós visitamos o lugar e pela noite ouvimos a palavra, e todos eles servem a comida para todas as pessoas, cada irmão individualmente. Eles pegam os peixes, e eles realmente serviram para nós, é realmente algo muito bom, todos esses frutos do mar. Ou seja, irmãos e irmãs, realmente eles fizeram um grande trabalho. Se olharmos dentro da cozinha, sabe o que que eles deixaram colado ali, realmente colado na geladeira, falando uma família preparada para servir os santos. Então, realmente, uma família decidida a servir. Então, Gaio era uma pessoa que se esforçou, que ficou dedicado para alimentar a igreja. Eu não sei como, mas ele é realmente aquele que alimenta toda a igreja. Também se olharmos em Atos, capítulo 19, realmente o apóstolo Paulo ele havia ido lá para longe, lá para a Ásia, para poder pregar o evangelho. Então, algumas pessoas seguiram para pregar o evangelho. Foram 6 pessoas. E lá também aparece Gaio. Então, naquela viagem de evangelização, ele foi junto, ele fez esse trabalho. É por isso que ele fala, meu verdadeiro amado, meu amado. Realmente, meu amado, como a sua alma realmente vai bem. Então, como o Senhor realmente cuidou bem dessa alma. Realmente, eu oro para que você também possa estar bem, a saúde possa estar bem como sua alma. Realmente, ele está dizendo para qualquer pessoa isso. Então, nós todos, quando estamos nos servindo ao Senhor, estamos nos sacrificando, o Senhor Deus ele vai nos ajudar desse tanto. Estou seguindo conforme a carne, seguindo conforme a minha própria vontade. Eu fico esperando que possa ter a bênção do Senhor Deus? Então, uma pessoa que quer viver pelo seu próprio pensamento, ele fala, eu vou viver pelo Senhor Deus, não sei o quê, mas ele vai ser totalmente destruído. As pessoas deste mundo, eles podem achar que eles podem viver pela vontade do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, ele não deixa as pessoas do mundo viverem pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio desejo. Nós precisamos acreditar na vontade do Senhor Deus, nós precisamos viver conforme a promessa do Senhor Deus. Para que quando nós fizermos a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus ele vai nos ajudar para que possamos fazer todo esse trabalho. Então, quando eu estou fazendo o trabalho do Senhor Deus, o Senhor Deus ele pode cuidar do meu trabalho também. Daí eu preciso trocar essa minha mochila de trabalho junto com o do Senhor Deus. Então, o que vocês querem fazer? Então vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 7, eu irei ler. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 até o 10, eu irei ler. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Vou ler a partir do versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, se olharmos aqui, o Senhor Deus, ele já permitiu toda a graça para nós. Então, toda essa graça do Senhor Deus, ele não é a graça de nós recebemos a salvação. Ele está falando a graça de que nós precisamos para a nossa carne, que também é a graça. Então, se olharmos aqui na frente, no versículo 6, ele fala aquele que realmente plantar pouco, também se fará pouco. Aquele que semeia com abundância, também se fará com abundância. É o tanto de sacrifício que você faz. Então, quanto mais difícil for, mais realmente você pode colher. Então, todo o meu tempo, todos os meus bens, toda a minha liberdade. Eu preciso me sacrificar para que eu possa plantar. Então, uma pessoa que realmente planta pouco, ele vai colher pouco. Então, os cristãos, realmente os salvos, quando eles realmente sacrificarem bastante, realmente mais eles podem colher. Então, uma pessoa que planta muito, ele pode colher muito. Então, quer dizer que o Senhor Deus, ele nos faz, realmente a graça será abundante em nós. Então, realmente o Senhor, ele vai nos permitir a graça que a nossa carne necessita. Não é somente espiritual que o Senhor prometeu, mas é pela graça, ele vai ajudar a nossa carne também.
Ele faz transbordar para que nós possamos superabundar em toda a obra, para que nós possamos fazer toda a vontade do Senhor Deus. Então, quer dizer que através de nós, então, em todo o trabalho do Senhor Deus, que nós possamos estar abundantes, para que nós possamos transbordar. Então, para transbordar esse trabalho do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele também faz com que essa graça do Senhor Deus possa ser superabundar, para que nós possamos fazer o trabalho do Senhor Deus. Então, se eu consigo fazer o trabalho do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele irá me ajudar. Então, uma pessoa dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, ele faz um grande trabalho, ou ele conseguiu investigar uma coisa nova, ou ele desenvolveu uma tecnologia nova. Então, a empresa vai pagar tudo por ele. E não somente isso, mas vai cuidar de toda a família daquela pessoa também, para que ele possa trabalhar, se esforçar mais, não precisa se preocupar com nada. Então, nós todos, realmente nós possamos nos esforçar, para que em todas as coisas nós possamos realmente ser transbordantes no trabalho do Senhor Deus. Quer dizer que em tudo nós possamos receber em abundância. Então, quando eu olho essa palavra, eu fico muito feliz. Então, porque se eu me fazer o suficiente, eu me esforçar, realmente eu, após receber a salvação, eu tive muitas dificuldades para a nossa vivência também. Então, mas se eu fizer o trabalho do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele irá me permitir todas as coisas. Então, realmente, nós precisamos nos alegrar com o que nós temos. Porque o Senhor, ele não irá partir de nós. O Senhor é aquele que me ajuda. Então, quando eu compreendi isso, realmente como o Evangelho, então, mas também, realmente não me preocupava antes também, de outra maneira. Então, mas não somente toda a dificuldade ou preocupação que tivesse, mas realmente eu vivia na graça do Senhor Deus, mesmo sendo antigamente. Foi uns 40 anos atrás, eu acredito. Mas então. Então, realmente não tem nada que falte. Quer dizer que o Senhor Deus, ele nos permitiu todas as coisas necessárias. Quer dizer que o Senhor Deus, ele me permite tudo em abundância. É por isso que no versículo 9 ele fala, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E assim no versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, para quem realmente recebeu a salvação, realmente ele, ao receber a salvação, o Senhor Deus permite a semente para que ele possa plantar, para ao plantar o Senhor Deus, ele permite o pão que realmente, para multiplicar a sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça. Quer dizer que o Senhor Deus, ele permite a semente, permite a comida para que ele possa ter forças para semear. Então, quer dizer que o Senhor Deus permite isso, aquilo, tudo, quando nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, o seu reino pode ser efetuado, quer dizer que a justiça do Senhor Deus possa chegar para que possa se preencher completamente tudo no que falta em nós. Realmente, essa é a promessa do Senhor Deus. Então, isso é algo certeiro. Então, se nós conseguimos crer, nós precisamos fazer isso dessa maneira. Quer dizer que realmente, se nós cremos no Senhor Deus, Ele disse que o faria. Então, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Vamos ler todos juntos. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos. Versículo 18. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Versículo 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, tudo é o mesmo tema. Então, realmente, nós não podemos enriquecer nosso coração neste mundo, não é para deixar a vontade para as riquezas, nas incertezas deste mundo. Então, você deixar a esperança para as coisas deste mundo, realmente não está certo. Por toda essa graça que o Senhor Deus ele me permitir, realmente todo esse trabalho que o Senhor ele fizer, realmente o Senhor que
permitiu para que nós possamos viver servindo de todas essas coisas. Mas se nós acreditarmos na palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus ele vai nos acrescentar todas as outras coisas. Realmente o Senhor que acrescenta todas essas coisas. Nós precisamos deixar a graça, a esperança nele. Quer dizer que realmente em Salmos, então realmente eu preciso levar os olhos, meu socorro de onde virá? Realmente quer dizer que vem do Senhor Deus que criou todas as coisas. Eu levo um monte e vejo. Quer dizer que a minha graça não vem pelo homem, vem do Senhor Deus. Então, toda a ajuda do homem é em vão. O Senhor Deus é aquele que pode me socorrer. Por isso. Então, o Senhor Deus que me permitiu para que eu possa viver servido de todas as coisas. Eu preciso fazer realmente todo esse trabalho para a boa, santa vontade do Senhor Deus. Para todas as coisas delas gozarmos. Que façam bem, que enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Para que nós não seguremos em nossas mãos. Nós precisamos entregar para as pessoas que necessitam. Uma outra pessoa que não recebeu a salvação, eu preciso dar para que ele possa receber a salvação. Irmãos que estão na dificuldade, eu preciso distribuir, eu preciso compartilhar com eles. Eu preciso ajudar para que tudo isso possa se tornar o quê? Uma forma de entesourar para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então quer dizer que você juntar as coisas para o futuro, quer dizer que o Senhor Deus ele está cuidando do nosso futuro também se nós fizermos dessa maneira. Então Davi também ele disse desde criança até agora, o justo ele ser largado, o justo ele ser destruído. Eu jamais vi isso. Porque aquele que obedece à palavra do Senhor Deus, para ele e para a família deles, o Senhor Deus ele irá abençoar. Então, até os confins da terra. Quer dizer que até irmos ao Senhor. Não estamos somente neste mundo. Nós podemos ir ao Senhor e podemos receber o galardão, o prêmio. Quer dizer que nós podemos receber o prêmio celestial dos céus. Então, nós trabalhamos esforçadamente. Não é para eu comer ou viver um pouquinho melhor do que as outras pessoas no mundo. Mas tem um objetivo de eu estar fazendo esse grande trabalho do Senhor. Então, mas se eu estivesse segurando essas coisas, realmente vai destruir tudo, vai se perder. A água tem que ficar sempre correndo. Se ela parar, ela apodrece, ela fica podre. Então, realmente, da mesma maneira, nós precisamos crer nessa promessa do Senhor Deus e viver em tal, em prol disso. Então, em Mateus, o Senhor diz realmente bem-aventurado aqueles que estão realmente secos, aqueles que estão realmente com sede de espírito. Quer dizer que o Senhor Deus, ele se tornou realmente o líquido, a alimentação, a água para a nossa vida. Realmente as pessoas, o Senhor Jesus estava cansado, o Senhor estava totalmente, realmente com sede, com fome, e os discípulos foram lá e compraram uma coisa para comer na cidade e entregaram para o Senhor. Mas o Senhor disse: Eu tenho uma alimentação para comer que vocês não conhecem. A minha alimentação, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então, não, mais do que realmente a alimentação que eu preciso para a minha carne, realmente o Senhor Jesus chamou de alimento a comida, aquilo que ele precisa fazer, o que ele consegue fazer espiritualmente. Então nós fazemos a justiça do Senhor Deus. Então, como uma pessoa que recebeu a salvação, ele busca a vontade do Senhor Deus. Essa pessoa, realmente, ele vai se tornar o quê? Vai estar abundante, realmente totalmente saciado por causa da graça do Senhor Deus. É que temos tantas promessas assim na Bíblia. Então, mas nós cristãos, por que não conseguem viver de tal maneira? Se nós fizermos assim, então realmente o Senhor ele disse que iria fazer, iria cumprir todas as promessas. As demais coisas vos serão acrescentadas, mas por que não acreditamos? Nós não conseguimos obedecer. É por isso que os cristãos, eles estão vivendo uma vida realmente totalmente perdida. Então, realmente, o que é essa vivência realmente perdida dos cristãos? É não conseguir crer na palavra do Senhor Deus. É não conseguir obedecer porque não consegue crer na palavra do Senhor Deus. Então, realmente, ele tem outras coisas que ele serve além do Senhor Deus em seu coração. Vamos procurar Mateus capítulo 6 novamente. Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, realmente, ninguém pode servir a dois senhores.
Não tem como servir dois senhores. Porque um você precisa servir realmente com maior grandeza e o outro realmente menor. Não tem como servir. Realmente não tem como realmente uma pessoa que serve ao Senhor Deus, ele ter o coração perdido para as coisas dos bens deste mundo. Uma pessoa que ele busca os bens deste mundo. Quer dizer que ele ama o dinheiro, ele ama os bens deste mundo. Quer dizer que ele tem o quê? A satisfação, o coração perdido para as coisas deste mundo. Quer dizer que ele somente está gastando todo o pensamento, todo o tempo dele para viver pelas coisas deste mundo. Realmente quer dizer que se o pensamento dele está ali, realmente o coração dele vai se desviar, ele vai se perder. É por isso, 그래서 예, então toda essa 세상에 대한 cobiça 흥분, sobre o mundo, toda 세상에 대한 cobiça 욕심, sobre este mundo. 그게 Então, realmente 재물을 as pessoas que buscam 주인으로 섬기는 거예요. as 그것도 coisas, os bens, para realmente como se fossem seus deuses, realmente como se fossem 재물이 seus 내 ídolos, que 자녀를 o 지킨다. bem vai proteger seus filhos, os bens vão fazer isso, realmente não preciso de 하나님은 이렇게 Deus. 그래요. Então essa pessoa ela precisa falar 하나님은 como? 이렇게 말해야 돼요. Falar, ah, 재물이여 당신은 나의 bens, dinheiro, você é o meu Deus, você é o meu Pai. Então, o dinheiro tem grande poder no mundo, não é? 주인이죠. Com o dinheiro ele tem tanto valor que ele pôde vender até o Senhor Jesus através de Judas Iscariotes. Então, da mesma maneira, nós não podemos ganhar esse dinheiro. 열심히 돈을 Nós todos, 빌려서 realmente, de forma abundante, nós precisamos 소득이 utilizar para o 되어야 trabalho do Evangelho do Senhor Deus. 복음을 위해서 Então, para o 또 trabalho do Senhor 대한민국의 Deus, 가난 자를 위해서 para todas as pessoas pobres. Então, realmente tem uma maneira de nós 제약이 podermos 생깁니다. utilizá-los. Realmente nós não podemos 돈을 perder 생각한다. nosso coração para o 돈의 마음을 dinheiro. 뺏기면 안 됩니다. Então, se olharmos em 1 고로새 3장 Coríntios, 5절에 보면 Colossenses capítulo 3, 탐심은 ele 우상 diz que a 숭배니라 그래요. cobiça é idolatria. Realmente 탐심은 todo o coração 이것을 das 할 바를 pessoas é cheio de 탐심이에요. cobiça. Então o Senhor Jesus diz para nós 탐심과 vencermos de 거짓은 toda a 결국 cobiça e 끝이라고 inveja. 그래요. Então uma 여러분 어떠세요? pessoa, ela está com um 신발 tênis muito, muito 신발 bom. 비싼 신발 Vamos pensar que ele te deu e foi 뭐라고 embora. 합니까? Então o que que você precisa fazer? Você vai 신발은 colocar sobre em cima da sua cabeça e 예, sair andando? Então o tênis, 신발은 o sapato você precisa 발로 pisar, você precisa usar como um 우리가 calçador nos seus 이 pés. 세상 것은요. Então nós, enquanto 결국 vivemos este 우리 mundo, 사람들은 그게 마음에 realmente o que que nós estamos levando? O que que nós estamos fazendo? É viver ou morrer 죽기도 하고 tanto 살기도 pelos 하고 nossos 그렇게 irmãos e irmãs. 하는 Realmente nós 열심히 precisamos 일해서 ganhar esse dinheiro para quê? Para poder 왕부되기 pisar, 위해서 para dominar sobre esse 기회에 dinheiro, 있는 거 não para que ele 아닙니까? domine a nossa 기회를 vida. 받으면 안 돼요. Então, em 내가 2 Reis, capítulo 3장 17, 33절에 verso 보면 33, realmente o povo de 사마리아 Samaria, eles 사람들이 se 있을 때가 있어요. ajuntaram com outras 그들이 nações, com os 이미 costumes de outras 이스라엘 nações. Quer dizer que 사람들인데 eles estavam servindo ao Senhor 하나님을 Deus, mas 섬기는 agora 것이 os gentios 이방인들의 entraram e eles começaram a servir os 율법이라 deuses gentios. Serviam a Deus, serviam outros 하나님을 deuses. 섬기고 Então, 나를 onde já 섬기고 se viu 싶어 pessoas assim? 이런 모순이 어디 있냐고요. 예? Então, os cristãos, eles servem a Deus, 왜 servem aos bens 하나님도 섬기고 materiais. 재물도 섬기고 Então, 왜 por que que ele não 하나님을 consegue servir 얼마로 totalmente ao 마음을 Senhor Deus, 다하고 dando toda a 전능하고 sua vida, 자비롭다 todo o seu 모순되게 esforço, todo o seu 섬기느냐? coração? Porque ele está com outro bem dentro do 하나님 seu 우상을 coração. 가지고 있어요. 마음에 Então, realmente, 재물이나 um 우상이 dono que se chama bens materiais está dominando o seu 11장 coração. 2절에 보면은 예, Se olharmos em Provérbios. Realmente, o 소비는 Senhor, ele diz que 측량하는 odeia realmente uma balança que mente. 한쪽에 Realmente, 중요한 nós colocamos a balança, nós 맞아요. colocamos um lado para podermos medir o que, 어디가 que 무거우냐? está mais pesado. 하나님을 더 중요히 여기느냐, 재물을 더 Então, o 중요히 Senhor 여기느냐? há de pesar e ver realmente o que, que está 하나님을 mais pesado, 중요히 o Senhor 여기느냐? Deus ou os bens deste mundo. Então, realmente, nós 작은 precisamos nos 것은 큰 sacrificar 것을 생기셔야 para as 돼요. coisas realmente grandes do Senhor. 아멘. Mas se nós nos 재물을 sacrificarmos para 중요히 as 여기는 coisas 자는 bens materiais 하나님을 deste mundo, 미워하는 para dentro do nosso coração, o Senhor Deus, ele odeia esse trabalho. 미워하십니다. 에스겔 Em Ezequiel, 14장 3절에 보면은 capítulo 13, realmente o Senhor, 너희 ele diz que 마음에 existe um ídolo que vocês 숨겨 우상이 enganam, 있다. escondem dentro dos vossos corações. 지금 Realmente, 우리 os- 중에 우상을 만들고 ninguém 생겼다는 realmente está servindo a um 우상을 ídolo de 숨기고 forma 있어요. explícita, mas ele engana, esconde dentro do seu coração. 그래서 Porque em 1 João capítulo 요한일서 5, 5장 versículo 25절에 보면 25, ele diz, 형제들아 irmãos, 너희가 então, afastei-vos 우상에서 dos, 멀리하라. dos ídolos. Então, é para 마음에 nós 거룩한 afastarmos 생각을 desses 가지고 ídolos. 멀리하라 그랬어요. Então, como assim o 원수들이 cristão ele vai 우상에게 realmente 숨긴 servir a um 우상을 ídolo? Por 에서 isso que ele está 멀리하라 falando 그랬어요. para afastar. Então, porque nós 보지 estamos 않는 com algum 우상을 ídolo que não é visível a nossos olhos. 그렇기 É 때문에 por isso 그 때문에 하나님의 que nós não 올바르게 conseguimos servir de 하나님의 forma 뜻대로 exata ao Senhor 섬기지 못해요. Deus. 마음에 Então, 숨긴 nós precisamos 우상을 destruir todos os ídolos que temos dentro de nosso coração. 우리는 오로지 Então, nós precisamos buscar 먼저 primeiro 하나님 나라와 o 의를 Senhor Deus e o seu reino. 마음을 다하고 뜻을 다해 하나님을 섬기는
Quer dizer que o Senhor Deus, Ele se agrada quando nós fazemos a vontade do Senhor Deus. Quando nós realmente nos manifestamos bem diante do Senhor Deus, Ele vai se alegrar disso. Então, realmente orem de forma profundamente. Realmente, será que eu estou amando ao Senhor Deus ou estou amando a esses bens? Será que eu estou vivendo por o quê? Se eu estou buscando o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês não podem esquecer. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso. Nesse último tempo, a palavra que o Senhor Deus já nos deu, realmente buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós aprendemos, nós pensamos um pouco sobre essa palavra santa permitida pelo Senhor. Senhor, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, que nós possamos buscar somente a justiça, a graça do Senhor Deus, que nós possamos dar toda a nossa vivência obedecendo a essa vontade, para que assim todas as coisas nos possam ser acrescentadas, para que nós possamos crer dentro dessa promessa do Senhor, para que nós possamos viver dentro dessa vontade. Senhor, para que nós não pecamos nosso coração para as coisas deste mundo, que o Senhor possa nos auxiliar, para que realmente nós, se tivermos algum ídolo dentro de nossos corações que não deixa servir ao Senhor Deus, que o Senhor Deus possa exterminar, que o Senhor Deus possa limpar, que com o coração completo, perfeito, nós possamos buscar ao Senhor Deus a vontade, o reino do Senhor, e possamos viver pela sua vontade. E agora não falta muito tempo para o Senhor retornar. Logo, nós precisamos estar de formas realmente bem justas, realmente firmes, sem vergonha diante do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.